Há 7 minutos, Trump destruiu completamente o plano de paz com a Rússia. Zelensky conseguiu. Moscou foi vítima de um golpe. O choque da paz durou uma semana. Washington finalmente abriu os olhos. A Rússia está sendo duramente atingida por sanções. O Kremlin está em fúria na linha de frente. Últimas tentativas de o dominar. Nossa, escravidão para soldados na linha de frente. Putin voltou a atingir o fundo do poço. A Europa preparou uma vingança coletiva. O exército ocidental unido entra na retaguarda das forças armadas da Ucrânia. A aviação tem ascensão, a contagem regressiva começou. Tudo sobre isso em nossa edição Ponto do Inferno. Urgente, Trump está reescrevendo o plano de paz. Zelensky acertou tudo com o chefe da Casa Branca a portas fechadas. Washington está se afastando de Moscou, enquanto os funcionários russos desviam o olhar. Tudo saiu fora do roteiro de Putin. Kiev está liderando o Ocidente, deixou clara sua posição, a Ucrânia mantém sua postura. Será possível formalizar todos os acordos no papel e finalmente arrancar o RF? A última chance de dominação, tudo isso em instantes. As negociações em Genebra sobre o plano de paz de Trump são de importância crucial. Participaram representantes do EUA, da Ucrânia e conselheiros de segurança nacional da França, Reino Unido e Alemanha, segundo o projeto americano de plano para encerrar a guerra na Ucrânia. A Ucrânia está abordando esse processo com uma compreensão clara de seus interesses. Esta é mais uma etapa do diálogo que vem ocorrendo nos últimos dias. E, antes de tudo, visa alinhar a visão sobre os próximos passos. A reunião também contou com a presença de assessores de Trump, o enviado especial dos estados Steve Witkoff e o secretário de Estado Marco Rubio. O encontro foi o mais produtivo e significativo de todos os que aconteceram até agora. O escritório do presidente da Ucrânia está pronto para trabalhar o mais rápido possível para alcançar uma paz real. A Ucrânia nunca quis essa guerra e fará de tudo para encerrá-la com uma paz digna. A Ucrânia nunca será um obstáculo para a paz, e os representantes do Estado ucraniano defenderão os interesses justos do povo ucraniano e os fundamentos da segurança europeia. Somos gratos pela disposição dos parceiros europeus em ajudar. Os aliados da Ucrânia buscam reescrever a proposta de Trump, que, na opinião deles, seria vantajosa para a Rússia. Eles discordam de pelo menos 4 pontos. Seguimos claramente o princípio de que as fronteiras não devem ser alteradas pela força. Também estamos preocupados com as restrições propostas às Forças Armadas da Ucrânia, que deixariam a Ucrânia vulnerável a futuros ataques. Isso equivale a uma castração militar e torna a Ucrânia permanentemente vulnerável a uma terceira invasão. Os líderes dos países europeus concordaram em tomar o projeto como base e expressaram disposição para trabalhá-lo em conjunto. Estamos tendo um progresso muito bom e estamos caminhando para uma paz justa e duradoura. Os ucranianos merecem a paz mais do que qualquer outro povo nesse planeta. Acreditamos que nosso grande amigo, o EUA, especialmente o presidente Trump e sua equipe, vão confirmar essa paz. Keith Kellogg está confiante de que Trump pode acabar com essa guerra. A base do acordo já foi formada. Estamos quase na reta final para o fim da guerra. No plano, há coisas que precisam ser melhor detalhadas e explicadas. Haverá também garantias de segurança, cujo principal garantidor deve ser o EUA, para evitar os erros do Memorando de Budapeste e dos Acordos de Minsk. Atualmente, a mídia está noticiando que Trump nomeou Driscoll, amigo e ex-colega de classe do vice-presidente J.D. Vance, como seu novo representante especial. É bem possível que ele trabalhe em paralelo com Keith Kellogg, que pode deixar a administração em janeiro. Washington continua insistindo na implementação do seu plano de 28 pontos. Segundo esse plano, a Ucrânia deve fazer concessões territoriais à Rússia e reduzir seu exército. Os EUA e a Europa se comprometem a financiar a reconstrução da Ucrânia. As sanções contra a Federação Russa são gradualmente retiradas e Moscou e Washington firmam um acordo de cooperação econômica de longo prazo. Essa não é a nossa recomendação, é o nosso plano de paz. Essa proposta foi recebida e, como mediadores, concordamos em compartilhá-la. E nós não a tornamos pública. Ela vazou. Ela não foi divulgada por nossos membros ou por nossos representantes. Donald Trump acredita que a Ucrânia pode tomar uma decisão sobre a assinatura do plano de paz em 27 de novembro, até o Dia de Ação de Graças. Mas durante o encontro com jornalistas, Trump destacou que seu plano de paz está longe de ser uma proposta definitiva. Não, está longe de ser definitiva. Gostaríamos de alcançar a paz. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. A guerra da Ucrânia com a Rússia nunca deveria ter acontecido.
Se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido. Estamos tentando acabar com ela. De um jeito ou de outro, temos que acabar com ela. Na sexta-feira, Zelensky se dirigiu ao povo ucraniano, dizendo que a Ucrânia hoje se encontra diante de uma escolha difícil e corre o risco de perder ou a sua dignidade ou seu parceiro-chave. Agora é um dos momentos mais difíceis da nossa história. Atualmente, a pressão sobre a Ucrânia é uma das mais intensas. Neste momento, a Ucrânia pode se deparar com uma escolha muito difícil. Ou a perda da dignidade, ou o risco de perder o parceiro-chave. Fontes próximas ao Kremlin dizem que as disposições deste documento devem ser vistas mais como uma base para um futuro acordo, e não como um acordo que Putin assinará oficialmente. Se em Kiev não quiserem discutir a proposta do presidente Trump e recusarem isso, tanto eles quanto os incendiários europeus da guerra devem entender que casos como os que aconteceram em Kupiansk inevitavelmente vão se repetir, e em outros pontos-chave da linha de frente. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas isso inevitavelmente vai se repetir. E no geral, para nós isso é suficiente. Moscou não gosta das garantias de segurança propostas para a Ucrânia, do tamanho do exército e do uso de ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia. Nós temos esse texto. Recebemos ele através do canal de comunicação que temos com a administração americana. Acredito que ele também pode servir de base para uma resolução pacífica definitiva. O Kremlin está criando condições informacionais para se afastar do acordo. Afinal, a Rússia não está interessada em ceder territórios, segundo o Instituto Americano para o Estudo da Guerra. A vitória da Rússia não é inevitável. A Ucrânia e o Ocidente podem explorar alguns pontos fracos cruciais da Rússia para forçar o Kremlin a negociar e fazer concessões reais. Enquanto isso, o Kremlin enfrenta problemas crescentes com recursos materiais e humanos, que continuam dificultando a capacidade de Moscou de sustentar a guerra e prolongá-la. Por isso, a Federação Russa está muito interessada em forçar a Ucrânia a ceder territórios criticamente importantes, que os militares russos dificilmente conseguiriam conquistar. Por isso, Gerasimov, ao relatar a situação na linha de frente para Putin, continua exagerando sucessos. E Putin faz jogo duplo para forçar a Ucrânia e o Ocidente a aceitarem as exigências russas nas negociações. Urgente. Moscou está na mira do mundo, que prepara um golpe petrolífero no coração da Rússia. Em Washington, já estão contando as horas. Trump apertou o botão de início para o mais poderoso ataque de sanções. Mas isso é só o começo. A Europa está lançando uma continuação dinâmica, preparando um duro golpe para a frota sombria de Putin. Uma cadeia explosiva que, ao que parece, já não pode mais ser rompida. Será que agora o ditador realmente não vai conseguir nem se esconder, nem enganar todo mundo? Sobre isso, já. Um novo golpe de sanções contra a Rússia está sendo preparado pelos EU e pela Europa. Os europeus merecem um grande ponto positivo por anunciarem, na minha opinião, iniciativas tão de qualidade. O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao líder da maioria republicana no Senado que intensifique o trabalho em um projeto de lei bipartidário sobre novas sanções contra a Rússia. Se você quer colocar Putin à mesa de negociações, nenhum plano de 28 pontos ou de 12 pontos vai funcionar se Putin não acreditar que continuaremos apoiando militarmente a Ucrânia e que vamos perseguir aqueles que compram petróleo russo barato. Segundo o coautor do projeto de lei, Lindsey Graham, Donald Trump o assinou, fazendo alterações segundo as quais a decisão final sobre sua aplicação e suspensão fica pessoalmente a cargo do presidente dos Estados Unidos. Estamos falando das chamadas sanções draconianas, com tarifas enormes para os países que compram petróleo da Rússia. Quanto à chamada frota sombra, há algumas coisas importantes que os europeus podem fazer em relação a ela, já que muito disso acontece em áreas muito mais próximas deles. Paralelamente, a Europa também se mobilizou na questão do combate à frota sombra russa. Alemanha, França e Polônia propuseram à União Europeia novas medidas contra a frota sombra da Rússia. Ultimamente, ela Ou seja, agora, segundo estimativas preliminares, são cerca de 1.000 petroleiros.
As medidas propostas não prevêem uma atuação pontual em navios isolados, mas sim sanções contra as empresas que os registram, seguram e prestam serviços logísticos, inclusive em países europeus. E ao analisar a documentação deles, entender onde realmente está cada navio e quem presta serviço a esses navios. A frota de petroleiros fantasmas, o que, claro, vai ajudar a verificá-los de forma muito mais eficiente do que antes. E, consequentemente, impor sanções máximas a eles, ou seja, não permitir que o petróleo e os derivados russos entrem no mercado europeu. Considerando os dados da Bloomberg, segundo os quais, em meio às sanções contra a Lukoil e a Rosneft, o preço do petróleo russo Ural caiu para o mínimo dos últimos... Em 2 anos e meio, sendo vendida a $36,61 por barril, as novas restrições darão um golpe significativo na vaca leiteira petrodólar do Putin. Neste exato momento, o exército russo é temido apenas em seus próprios mitos e fracassos. Os acontecimentos perto de Kupiansk estão sendo um banho de água fria para Putin e Gerássimo. As forças armadas da Ucrânia demonstram um trabalho preciso e devastador. Pokrovsk está em chamas no meio do confronto. Nossas forças recebem o inimigo com fogo intenso. Em Marnohad, uma varredura minuciosa continua. A terra ucraniana está sendo limpa dos ocupantes. Se o inimigo pretende sair de lá de vez, saberemos em instantes. O chefe do Estado-Maior das tropas de ocupação, Gerasimov, informou a Putin sobre a tomada da cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, segundo o general do Kremlin. Da mesma forma, o agrupamento russo Oeste está travando combates por Kucherivka, Kurilivka e Kupiansk-Vuzlovie, avançando ativamente em direção a Krasny Lima. As unidades do grupo Zapad escolheram a cidade de Kupiansk e continuam a destruir as formações das forças armadas da Ucrânia cercadas na margem esquerda do rio Oskol. A ofensiva está se desenvolvendo com sucesso nas direções de Ruptsovsk e Krasny Lima. A mentira sobre a tomada de Kupiansk é muito parecida com a captura de Pokrovsk. Há 1 ano, generais russos já falavam sobre a captura dessa cidade em Donetsk. 3 semanas atrás, o próprio Putin convidou jornalistas para irem até lá. E até agora, Pokrovsk, assim como Kupiansk, permanece sob controle das forças armadas da Ucrânia. Ruslan Gerasimov relata que Kupiansk foi tomado. Mas, na verdade, Kupiansk não foi tomado. E isso não é dito apenas por historiadores na Ucrânia, mas também, por exemplo, pelo Instituto para o Estudo da Guerra, que desmentiu essa declaração do general Gerasimov. Mas não há nada de novo nisso. Isso é uma mentira típica dos generais russos. A informação sobre a tomada da cidade também foi desmentida pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. A liderança do Estado terrorista continua produzindo provocações informacionais baratas. Em particular, o chefe do Estado-Maior-Geral da Rússia, Gerasimov, relatou ao governante da Rússia sobre a suposta captura total dos assentamentos de Kupiansk, na região de Kharkiv, e de Yampil, em Donetsk. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informa que Kupiansk está sob controle das Forças de Defesa da Ucrânia. Na cidade e em seus arredores, continuam as operações de contradiversão e ações especiais para buscar e eliminar grupos de sabotagem e reconhecimento do inimigo, que se infiltraram na cidade. O 7º Corpo das Tropas de Assalto Aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia afirma que o inimigo é forçado a usar reservas, pois suas forças estão se esgotando. As forças de defesa mantêm as linhas designadas na parte norte de Pokrovsk. Também controlamos posições ao sul da ferrovia, que são importantes para a futura desocupação. O inimigo tenta atravessar a ferrovia para ampliar a zona de ocupação da cidade, mas essas tentativas são bloqueadas por nossos militares. As tropas inimigas em Pokrovsk estão se desgastando. Como resultado, o inimigo é obrigado a repor as perdas entre o pessoal. O comando russo já empregou em nossa faixa de responsabilidade a Reserva Operacional do Centro, unidades da 76ª Divisão de Assalto Aerotransportada da Federação Russa. Infelizmente, essas reservas, embora de baixa qualidade, superem várias vezes as capacidades das Forças Armadas da Ucrânia. Não é segredo para ninguém que, durante toda a guerra, o inimigo tem uma vantagem significativa em efetivo. Se em 2022 isso não era tão perceptível, pois naquela época a vantagem era de cerca de 1,5 vezes, depois aumentou para 2 vezes. Agora, o inimigo nos supera em efetivo, pelo menos no nosso setor da linha de frente, segundo diferentes estimativas. De 3,5 vezes a 4 vezes. Dmitry Filatov, comandante do 1º Batalhão de Assalto Independente em nome de Dmitry Kotsubailo.
Em Mirnohed, as forças armadas da Ucrânia também controlam totalmente a situação. A limpeza da infantaria inimiga está sendo finalizada. Por desespero, os russos atacam Mirnograd com bombas FAB, mas isso não traz o resultado desejado. Apesar das enormes perdas, os russos tentam infiltrar-se em pequenos grupos, tanto em Mirnohed e Pokrovsk, quanto nos arredores dessas cidades. Mas essas tentativas são duramente reprimidas. O exército russo, infelizmente, tem pequenos avanços nas direções de Zaporizhia e Dnipropetrovsk devido à vantagem em infantaria, que é muito perceptível. Atualmente, as forças armadas da Ucrânia simplesmente não têm pessoas suficientes na linha de frente. Urgente, Putin abandonou seu exército. Os pagamentos a soldados russos acabaram. O orçamento está vazio. O ditador ordena que lutem de graça. Os russos estão em pânico. Os homens estão morrendo como moscas e os parentes simplesmente não conseguem enterrá-los. Os bolsos estão vazios para todos, inclusive para o ditador. A guerra colocou a Rússia de joelhos. Quanto tempo mais o inimigo vai aguentar nessas condições? Não perca, vamos contar mais sobre isso a seguir. A operação especial de Putin está chegando ao fim. As regiões russas começaram a ficar sem dinheiro para os soldados contratados. Sobre o cancelamento dos pagamentos no valor de 1.100.000 rublos, supostamente devido à difícil situação orçamentária, informam autoridades de várias regiões da Rússia. Os primeiros a parar de atrair potenciais contratados com grandes quantias em rublos em 2025 foram na região de Zabaikalsk. Logo depois, anunciaram em Khakassia que não há dinheiro, mas vocês aguentem. Agora chegou a vez da Yakutia. Na Yakutia, o dinheiro para pagar os militares acabou. O orçamento não cobre, declarou o ministro das Finanças, Ivan Alexeyev. O problema com os atrasos nos pagamentos em Zabaikali é tão grande que, depois dos canais de oposição, até mesmo a mídia do Kremlin foi forçada a repercutir a notícia. A grande repercussão obrigou até os funcionários russos a reconhecerem o problema. Os homens ficam muito indignados porque, ao assinarem o contrato e irem defender a pátria, passam meses esperando pelos pagamentos regionais chamados de auxílio de instalação. Eu não vou repetir tudo o que eles me escreveram porque quase não tem palavras decentes ali e eu entendo toda essa emoção deles. Vou citar apenas a última frase porque ela é decente e resume tudo. Por favor, diga a eles aí que a resposta dos funcionários de que o orçamento é complicado, que não tem dinheiro e que é para aguentar não nos serve. É especialmente difícil aguentar nessas condições para os ocupantes que já estão mortos. Os últimos, por causa da recusa nos pagamentos prometidos às famílias, nem sequer podem ser enterrados de forma digna. Quando chega o Carga 200, os familiares recebem 100.000 da região, mais 1 milhão, 1.100.000. Esse dinheiro era suficiente para organizar um enterro digno para o pai, irmão ou marido. Hoje, no máximo, eles recebem esses 100.000 e olhe lá se conseguirem pegar a tempo. Não há dinheiro nem para enterrar. E o pior ainda está por vir, alertam os economistas. O tesouro russo está vazio. Devido às sanções ocidentais, ao congelamento dos ativos do Kremlin e à recusa dos energéticos sangrentos de Putin, a Rússia não tem como pagar suas dívidas nem mesmo aos próprios soldados. A economia russa entrou em uma espiral de contração já bastante ativa, visível e inegável. E é improvável que consiga sair facilmente dessa espiral. Não se sabe se conseguirá sair dela, de fato. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas as sanções ocidentais e americanas, ao que tudo indica, quebraram a espinha da economia russa. Nos seus planos e orçamentos para 2025, o Kremlin claramente superestimou as expectativas. Está contando com outros preços do petróleo, com outra cotação do dólar, que no momento simplesmente não existe. Como resultado, não há como pagar mais de 2 milhões de rublos a cada novo soldado por contrato com o Ministério da Defesa russo. O mesmo vale para ferimentos e morte de militares. Todas que foram para a guerra para ganhar dinheiro agora só vão conseguir pagar uma passagem só de ida. A estagnação começou por volta de setembro de 2024, ou seja, desde setembro de 2024, já faz quase 1 ano e meio. A economia da Rússia, na verdade, já faz mais de 1 ano e meio. Em resumo, a economia da Rússia não está crescendo. Quanto tempo já se passou? Desde setembro, então, consequentemente, por volta de... Já estamos chegando a 1 ano e meio. Ou seja, a economia não cresce e, além disso, está em declínio. E esse declínio continua e se intensifica. Além disso, a situação financeira das empresas está piorando. Elas estão perdendo lucro. Consequentemente, os pagamentos do imposto sobre o lucro estão diminuindo.
Por causa disso, os orçamentos regionais já estão em grande apuro. Para tentar acalmar de alguma forma as famílias dos contratados russos e sufocar a dor das viúvas, os funcionários do Kremlin prometeram verbalmente resolver o problema o mais rápido possível. Parece que o governo da República já encontrou uma solução. O ministro prometeu retomar os pagamentos. Mas não há de onde tirar recursos para sustentar a movimentação do Putin. Por enquanto, estão tapando os buracos usando os orçamentos da saúde, habitação e educação. No entanto, mesmo todos juntos, esses recursos não cobrem nem 1/3 dos gastos com a operação militar especial. Enquanto isso, os correspondentes militares pró-Rússia reclamam do descontentamento em massa entre os contratados do Kremlin. Ninguém deles está com vontade de morrer por uma ideia, e não por dinheiro. E em alguns trechos da linha de frente, admitem os correspondentes militares pró-Rússia, depois da notícia de que o Kremlin suspendeu os pagamentos, os casos de abandono de posto e deserção aumentaram drasticamente. Neste exato momento, tropas estrangeiras estão pegando em armas contra a Rússia no território da Ucrânia. Berlim e Paris estão prontas para passar das palavras à ação de verdade. Os soldados estão em alerta. Isso é um verdadeiro golpe no sistema nervoso do Kremlin. O exército do Ocidente está, neste momento, mudando o rumo dos acontecimentos. Um mega reforço para as forças armadas da Ucrânia. Uma nova coalizão de determinação. Isso você precisa ver. Putin está começando a ter febre. Será que isso vai parar o ditador? Não perca na reportagem a seguir. O Reino Unido e a França estão preparando tropas para um possível envio à Ucrânia. E tudo isso está acontecendo justamente no momento em que os Estados Unidos estão promovendo seu próprio plano de paz, um documento com 28 pontos, onde um dos elementos-chave exige diretamente: não deve haver tropas da OTAN no território da Ucrânia. Nós, europeus, sempre apoiamos uma paz sólida e justa e saudamos qualquer esforço para alcançá-la. Claro, para que qualquer plano funcione, são necessários os ucranianos e os europeus. Isso é totalmente compreensível. Também precisamos entender que aqui há um agressor e uma vítima. Por isso, não ouvimos falar de nenhuma concessão por parte da Federação Russa. Quero dizer, se a Rússia realmente quisesse a paz, ela poderia ter concordado com o cessar-fogo incondicional já faz algum tempo. Neste momento, vemos novamente o bombardeio de civis. O Reino Unido, como escreve a Bloomberg, já identificou unidades militares específicas que podem ser enviadas operacionalmente para a Ucrânia. O ministro da Defesa, John Healey, declarou que Londres atualizou os planos de envio de tropas para a Ucrânia dentro da coalizão dos dispostos, que envolve cerca de 30 países liderados pelo Reino Unido e pela França. Realizamos reconhecimento na Ucrânia. Também sabemos quais unidades vamos empregar, como vamos mobilizá-las e quais tarefas elas irão cumprir. Os planos serão coordenados com outros membros da coalizão, dependendo das necessidades da Ucrânia e das condições de qualquer acordo de paz. Na prática, Londres está formando a estrutura da futura presença, a mesma que deve entrar em funcionamento imediatamente após uma possível resolução pacífica. O Reino Unido já está destinando mais de 100 milhões de libras para esses fins, o que equivale a cerca de 130 milhões de dólares. Recursos para os custos iniciais do envio das tropas. Há contatos constantes entre a Ucrânia e os parceiros sobre as necessidades e sobre a situação. Esse é um dos canais pelos quais, ou seja, no nível do Ministério das Relações Exteriores, ou seja, no nível de vários órgãos e diferentes órgãos de coordenação criados entre a Ucrânia e os parceiros, essas informações são transmitidas, assim como as avaliações ucranianas. Por outro lado, os parceiros têm contatos diretos com organizações da sociedade civil na Ucrânia por meio de organizações doadoras, através de uma série de contatos na embaixada e, consequentemente, recebem avaliações vindas de localidades, regiões, províncias, de prefeitos, de governos locais, de ativistas locais também sobre a situação que está acontecendo e sobre as necessidades. O terceiro ponto é que atuam os serviços de inteligência e os centros analíticos. Por isso, pode-se afirmar com total certeza e responsabilidade que os parceiros entendem perfeitamente a situação e as necessidades que existem. Os planos prevêem o posicionamento dos contingentes longe da linha de frente e a continuação do treinamento das unidades ucranianas, tanto no Reino Unido quanto diretamente na Ucrânia. Após a assinatura do acordo de paz, um centro de coordenação deve começar a funcionar em Kiev sob a liderança de um oficial britânico de 2 estrelas. Sua missão será a logística, armamento, treinamento, reconstrução das forças terrestres ucranianas, assim como garantir a segurança aérea necessária para restabelecer as conexões aéreas internacionais. Um blog separado trata da expansão do agrupamento militar naval do Mar Negro formado por Turquia, Romênia e Bulgária.
Desminagem, segurança das rotas comerciais, restauração das exportações marítimas, esses elementos, segundo o Plano de Londres, devem se tornar fundamentais para o período pós-guerra. Mesmo que haja o posicionamento de um contingente de tropas britânicas, elas serão posicionadas longe da zona de conflito. Obviamente, estamos falando do oeste da Ucrânia, onde, aliás, segundo meus dados, sabemos que já há instrutores militares americanos presentes. Em quantidade considerável, eles treinam inclusive em logística e em outras áreas. Portanto, trata-se também de instrutores, ou seja, profissionais responsáveis por treinar e orientar outros indivíduos. Portanto, não vale a pena esperar que, caso se inicie um processo de paz, tropas estrangeiras estejam imediatamente posicionadas na linha de confronto. Ou seja, estamos falando do que já está acontecendo agora, neste exato momento, no presente. Mas é bem possível e até plausível falar, por exemplo, sobre a substituição gradual e progressiva de instrutores americanos e também de militares americanos que atualmente estão presentes por militares britânicos, que podem vir a assumir essas funções no futuro próximo. Essa possibilidade está sendo considerada em diferentes cenários e discussões. Neste exato momento, a Ucrânia e seus parceiros europeus enfrentam uma escolha difícil. Por um lado, há a necessidade de garantir garantias de segurança confiáveis e alcançar estabilidade após uma possível resolução. Por outro lado, existe o risco de sair do escopo do plano americano, provocando assim uma nova onda de pressão por parte da Rússia, ou até mesmo mimando toda a arquitetura do futuro acordo de paz. No Kremlin, o pânico de Putin esfria diante das novas notícias. A frota aérea da Ucrânia está rapidamente aumentando seu poder. Um após o outro, novas aeronaves estão subindo aos céus. As primeiras imagens já impressionam. Os Rafale estão se preparando para tomar o controle do espaço aéreo e empurrar a aviação russa para o passado. Ao lado deles, na formação, estão os Gripen, Mirage e F-16. O cerco da inevitabilidade está se fechando cada vez mais em torno da Rússia. Qual será o próximo novo instrumento de ataque da Ucrânia? A resposta está na matéria a seguir. A França está fortalecendo a defesa da Ucrânia, especialmente nas áreas de defesa antiaérea e aviação. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que nosso país poderá receber 100 aviões Rafale F-4, potentes radares franceses, 8 sistemas de defesa antiaérea SAMP-T, além de 6 lançadores. Além disso, os ucranianos receberão 55 locomotivas elétricas, o que será uma ajuda extra para a infraestrutura nacional. O que foi assinado com o senhor presidente é mais uma autorização para o fornecimento. Já o contrato assinado com a empresa da Sul será realmente um acordo para o fornecimento dos aviões. Ou seja, temos uma decisão política. Sim, ou seja, será necessário detalhar todas as condições financeiras em um contrato separado. Em que termos receberemos esses aviões? Foi declarado que Zelensky não anunciou a lista completa da ajuda por questões de segurança. No entanto, mesmo a lista divulgada pode criar problemas significativos para os russos. O Rafale pertence mais à categoria dos caças pesados de geração 4++. Bom, se considerarmos a versão moderna do Rafale, né? Ele, basicamente, pelo peso de decolagem, pelo número de pontos de fixação, pela a carga de combate, ele é equivalente aos caças russos Su-35 e Su-30SM, ou seja, aos caças russos mais modernos. Os Rafale e os Gripen estão sendo equipados com mísseis Meteor. Esse míssil tem um motor de fluxo contínuo, não é de combustível sólido, mas sim de fluxo contínuo. Ele já tem um alcance várias vezes maior para nós. No início, foi anunciado um alcance de 200 quilômetros. Agora, nos materiais promocionais, o número de 300 quilômetros de alcance tem sido repetidamente divulgado. Ou seja, é um míssil que não fica atrás do míssil russo R-37M em suas características, mas será uma arma permanente. Além disso, desde o verão de 2024, os F-16 americanos têm cumprido missões de combate na Ucrânia. Para reforçar o espaço aéreo, nosso país pretende comprar caças Gripen da Suécia. Esses aviões podem competir com os F-16 e não só com eles. Os caças F-16 e Mirage 2000 que recebemos atualmente são usados em cerca de 70% das vezes para cumprir missões de defesa antiaérea. E os Miragens, na verdade, são usados praticamente 100% do tempo, principalmente para tarefas de defesa antiaérea. Anteriormente, Zelensky e Macron assinaram uma declaração de intenções para cooperação na área de aquisição de equipamentos de defesa pela Ucrânia.
Infelizmente, nossas possibilidades financeiras de um país que é muito pacífico e que, apesar disso, está em guerra há 3 anos e meio, infelizmente não nos permitem, neste momento, comprar aviões. Por enquanto, só recebemos aviões de outros países. Na véspera de sua visita à França, Volodymyr Zelensky anunciou um acordo histórico e um fortalecimento significativo da aviação ucraniana. Além da França, a Espanha também está preparando um pacote de ajuda para o nosso país. No momento, a prioridade para a Ucrânia é o fortalecimento da defesa aérea. Por agora, é só. Eu fui Darina Hutskala com vocês. Mais notícias quentes no nosso próximo boletim. E, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!